Tô gravando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, agora, nossa aulinha de língua portuguesa, tá? A professora teve um compromisso e então eu tive que deixar a aula gravada, tá? Vamos lá. Então, na aula anterior, nós lemos esse editorial, né? Justo avanço na política de cotas. Falamos sobre a estrutura, né? Fizemos essa questão. Aqui. O editorial revela um posicionamento do jornal O Dia sobre um fato novo, posterior à data de publicação dos outros dois textos, 2008, a respeito das cotas. Tá? Então, a ampliação da política de cotas para concursos públicos, do Legislativo e do Judiciário. B. Que posicionamento é adotado em relação a esse fato? Identifique 3 momentos diferentes do editorial em que esse posicionamento acontece. Então, nós temos o posicionamento de aprovação à ampliação da política de cotas. Isso já fica evidente no título, na última frase do primeiro parágrafo e no último parágrafo do editorial. Então, vamos lá. Justo avanço na política de cotas. Então, esse justo aqui já deixa evidenciado um posicionamento, né? Amplia o acesso de negros e índios ao serviço público estadual e aqui também no último parágrafo. Assim como as cotas da UERJ, a reserva em concursos tem tudo para reduzir distorções históricas, dando poder a um vasto segmento da sociedade, que há anos sofre com todo tipo de discriminação e injustiças. Releia este trecho. É um contrassenso um país que tem um negro na presidência da mais alta corte do judiciário ainda perpetuar abismos no que tange à presença de outras etnias nas demais instâncias. O Dia mostrou em 2012 casos de dedicação como o do desembargador Paulo Rangel, ex-porteiro, que se devotou aos livros, foi o primeiro promotor negro do Ministério Público Estadual e chegou ao Tribunal de Justiça. Paulo, assim como Joaquim Barbosa, foram as exceções das exceções. E aqui nós temos, o editorialista se refere a um contrassenso que ocorre no Brasil. Para explicar isso, ele cita 2 fatos que se contrapõem, um de caráter positivo e outro negativo. Identifique os fatos. Aqui eu lembro que eu pedi para você tirar em print, né? Então vamos lá. Fato positivo. O Brasil ter uma pessoa afrodescendente como presidente do Supremo Tribunal Federal. E negativo, a maior parte da população afrodescendente não ter oportunidades de acesso a determinados setores da sociedade. Por que o editorial menciona a história do desembargador Paulo Rangel e de Joaquim Barbosa? Porque ambos são exemplos de exceções, demonstrando que há poucos casos de pessoas pobres e afrodescendentes que conseguiram atingir altos cargos políticos, altos cargos públicos. Quanto à estrutura desse editorial, identifique nos quadros ao lado do texto. Já fizemos isso. 5. Compare os elementos estruturais presentes no editorial, justo avanço na política de cotas, com os elementos do editorial maniqueísmo, e complete os quadros. O que há em comum? Alguns elementos são comuns aos 2 textos. Título da seção, título do editorial, apresentação, desenvolvimento e conclusão. O que há de diferente? O olho só aparece no editorial O Dia. Há uma inversão na ordem dos elementos. Em O Globo, a apresentação, a argumentação e conclusão. Em O Dia, a apresentação está intercalada na argumentação. Você é o autor. Conversação dirigida.
Diante de uma página em branco, é muito comum uma pessoa travar, não saber o que escrever. Isso ocorre porque, para escrever sobre qualquer assunto, é preciso ter informação. A seguir, você vai ler alguns textos sobre a relação dos jovens com as mídias digitais e participar de uma conversa dirigida, com o objetivo de aprofundar sua compreensão sobre esse tema, para assim sentir-se mais confiante ao realizar a produção textual escrita proposta na sequência. Planejamento. Primeiro momento. Reflexão individual prévia. 1. Pense no tema. Consequências da exposição constante às mídias digitais para jovens e adolescentes. Em seguida, formule uma opinião considerando estas questões. A. O que você sabe sobre esse tema? O que você sabe sobre as consequências da exposição constante às mídias digitais para adolescentes e jovens? B. Como você se sentiria se tivesse de escrever um texto sobre esse tema? Segundo momento, leitura sobre o tema. Para não ficar apenas na opinião pessoal, é preciso ter mais informações, saber o que outras pessoas pensam sobre o tema e refletir sobre o que dizem os especialistas. A seguir, são apresentados textos que podem ajudar a aprofundar a conversa. Os jovens estão cada vez mais conectados à internet. Isso é bom ou ruim? Texto 1. Notícia. Estudo analisa a interação de crianças e jovens brasileiros com mídias digitais. As crianças e jovens brasileiros estão cada vez mais conectados às telas e tecnologias digitais. 75% dos adolescentes entre 10 e 18 anos afirmam navegar na internet, enquanto entre as crianças de 6 a 9 anos esse índice é de 47%. Os dados fazem parte da pesquisa Gerações Interativas Brasil. Crianças e jovens diante de das telas, que foi apresentada nesta quarta-feira, 28, pela Fundação Telefônica Vivo, no auditório do MASP, na região central de São Paulo, em parceria com o Fórum Gerações Interativas, o IBOP e a Escola do Futuro, da USP. A Fundação pesquisou o comportamento da geração de nativos digitais brasileiros diante de 4 telas: TV, celular, internet e videogames. A coleta de dados ocorreu entre 2010 e 2011, junto a 18 mil crianças e jovens com idades entre 6 e 18 anos. Diferentemente do que se observa para a maioria dos adultos com que ela convive, a geração interativa redefine o uso das telas pela sua integração, convergência e multifuncionalidade. Desta forma, a internet é usada para tarefas escolares, compartilhar músicas, vídeos, fotos, ver páginas na web, utilizar redes sociais, bater papo e usar e-mail. Abaixa o volume, por favor. Quais mídias digitais o texto aborda? Com razão. Computadores, celulares, videogames, TV. Quais dados estatísticos são apresentados no texto? Como você os avalia? Os dados estatísticos são 75% dos adolescentes entre 10 e 18 anos afirmam navegar na internet. Entre as crianças de 6 e 9 anos, esse índice é de 47%.
E aí, vocês acham? Bom, lá em 2010 e 2011, né, pessoal? Essa pesquisa é bem antiga, né? Certamente isso já aumentou. Como o texto se refere às crianças e aos adolescentes, você concorda com o termo utilizado? Geração interativa. Essa geração interativa é uma interação feita somente na internet, segundo a pesquisa. Então, esse título aí foi o adequado? A interatividade ela ocorre de muitas formas, não somente na internet, né? Ou com os meios digitais. Esses dados apontam para um aspecto positivo do uso das mídias pelos jovens ou para um aspecto negativo? Justifique. É um aspecto positivo, né? Pois os jovens usam as mídias digitais para se integrar, destacar-se, fazer leitura, aproveitar as multifuncionalidades do que as mídias digitais oferecem, né? Texto 2, entrevista. Pierre Cesare Voltaire. Como os jovens se relacionam com as novas tecnologias? Pierre Cesare Voltaire. Uma das maiores características desse público é o que chamamos de uma disposição multitarefa. Ele responde às mensagens do celular, ouve música no iPod, vê TV e fala com os amigos no Messenger. Tudo ao mesmo tempo. Da mesma forma, ele sabe que acessar a internet pelo computador de casa ou pelo telefone celular é muito diferente. O computador geralmente é de toda a família e fica na sala. O celular é pessoal. Além disso, o jovem de hoje reconhece as especificidades de cada tecnologia e se adapta a elas. Ele pode sair pela cidade enquanto olha a tela do celular, o que é impossível na frente da tela de um computador. Fazer tudo isso simultaneamente é uma característica típica das novas gerações. Por um lado, isso lhes confere uma elaboração cognitiva muito rápida. Por outro, acaba deixando-os na superficialidade, pois não dá tempo de se aprofundar nos assuntos. Então, sabe-se de muita coisa, mas aprofundado não se tem conhecimento, né? Na próxima aula eu continuo aqui a interpretação, tá bom? Beijinho no coração, até daqui a pouco. Tchau.